Olá, bom dia, bem-vindos, bom fim de semana. Temos um ótimo dia hoje, portanto aproveitem ao máximo, caso tenham essa possibilidade. Vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica, mas antes de mais, dizer-vos que tenho uma parceria com a Zumu e se quiserem adquirir suplementação desportiva com desconto, é só colocarem Águia no cupom de descontos ou então clicarem no link que vai estar na descrição do vídeo. Bom, em relação àquilo que realmente interessa aqui ao Benfica, vamos aqui sistematizar a questão dos avançados, quem é que são os avançados apontados ao Benfica e quais são as opções que temos neste momento para o jogo da Supertaça contra o Futebol Clube do Porto. E também vamos falar aqui do negócio Guedes, que há mais detalhes em relação a este negócio. Parece que o Benfica e o PSG ainda não têm o acordo totalmente definido. É certo e sabido que o jogador vai se transferir, que o negócio será 65 milhões mais 15 por objetivos num empréstimo inicial que depois ficará consolidado numa transferência no final da época, portanto em 2024. Mas o que é que está em desacordo entre o Benfica e o PSG? É a questão do pagamento. Benfica e PSG chegaram a um acordo sobre o valor a ser pago no imediato, que é uma taxa de empréstimo. Depois o Benfica tem a indicação que vai começar a receber o restante do valor da transferência em junho de 2024, portanto no final da época, e a discordância está precisamente aí, na questão dos prazos de pagamento. E por isso é que o jogador ainda não tem os exames médicos marcados no PSG, mas apesar deste contratempo, a indicação que a comunicação social nos dá é que Ramos vai mesmo ser jogador do Paris Saint-Germain. Já vos disse a minha opinião sobre este negócio, acho que é um negócio estranho, que não dá para perceber o porquê do Benfica libertar um jogador nestas condições. O Benfica tem a faca e o queijo na mão. Surgem notícias de que o Gonçalo Ramos pressionou, mas a verdade é que eu aceitaria que o Gonçalo Ramos pressionasse caso existisse uma proposta concreta de 80 milhões em cash. Agora, nestes moldes, eu se fosse o Benfica, dizia: Gonçalo Ramos, nós respeitamos-te muito, admiramos o teu trajeto no Benfica, sabemos que és um jogador que merece ter um contrato melhor, no entanto, a proposta que nos chegou não é digna. E, nesse sentido, nós não vamos aceitar a proposta. Se surgir uma proposta de 80 milhões em dinheiro e não com empréstimos e depois pagamos para o ano, tudo bem, até lá. Mas isto é a minha posição. De qualquer forma, estou completamente solidário com a direção do Benfica. Eles é que são os dirigentes, eles é que sabem o que é que estão a fazer. Eu sou apenas um simples adepto que dou a minha opinião, que vale o que vale, tal como vocês também têm toda a liberdade de dar a vossa. Em relação aos nomes tentados associados, foi associado em primeiro lugar o Santiago Jiménez. No entanto, o jogador renovou com o Feyenoord, pelo que a possibilidade dele vir para o Benfica é muito remota. O Feyenoord estava a pedir valores na ordem entre os 40 e 50 milhões, segundo a imprensa local, o que é completamente inacessível aos cofres benfiquistas. E mesmo que fosse acessível, não me parece que o Benfica fosse fazer um investimento desta ordem num jogador, porque isso seria totalmente fora do contexto português e até mesmo do contexto ibérico, uma contratação dentro destes moldes. O Jiménez tem 22 anos, 1,82 m e o ano passado fez 23 golos. É um jogador que não tem lastro de goleador. A época passada foi a sua época de afirmação enquanto goleador, portanto não é um jogador que tenha já um histórico constante de golos. De qualquer forma, seria uma excelente contratação no meu entender, mas tendo em conta os valores e tendo em conta a renovação, com o Feyenoord, para mim, está fora de questão neste momento. Outro nome que foi associado foi o Pedro do Flamengo, um jogador um pouco mais velho, com 26 anos, com 1,85 m. Este ano desportivo, que ainda não que está a decorrer na América do Sul, ele vai com 26 golos no Brasileirão, apesar de não ser um jogador, apesar de ser um jogador que por vezes fica no banco, já vai com 26 golos. Tem contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões. É um finalizador nato, tem um lastro de golos ao longo da sua carreira. É muito raro o ano em que ele não marque mais de 20 golos por época, portanto é um jogador que já tem um histórico de golos. Finalizador nato, finaliza bem com o pé direito, com o pé esquerdo, de cabeça então é exímio, e é um jogador que tem uma leitura de jogo muito boa, sabe se posicionar no momento certo. O seu único handicap é de facto não fazer pressão alta, coisa que contraria um pouco o futebol de Roger Smith. Mas uma vez que o Gonçalo Ramos evoluiu tanto com o Roger Smith, acredito que o Roger Smith e a sua equipa técnica conseguissem fazer com que Pedro também evoluísse nesses pontos menos fortes dele. No entanto, nós sabemos que o Flamengo, desde que o Jorge Jesus saiu, tem sempre uma embirração com o Benfica. E, portanto, apesar de já termos feito um negócio de Cebolinha com eles continuam muito agressivos quando se toca ao Benfica. Tanto quando o presidente do Flamengo foi questionado em relação à possível vinda do Pedro para o Benfica, ele disse logo
Se querem o jogador, paguem os 100 milhões e cheguem a acordo com o jogador. Os 100 milhões da cláusula de rescisão. Portanto, Pedro, tendo em conta a hostilidade dos dirigentes do Flamengo, parece-me também ser um alvo que está um pouco afastado. O jogador que tem sido avançado pela comunicação social, ainda hoje, mais uma vez, vem essa notícia reforçada no jornal A Bola, Record e o Jogo, é que Lucas Beltrán poderá, de facto, ser o próximo reforço do Benfica. Aparentemente está tudo bem encaminhado. O jogador tinha uma cláusula de rescisão de 20 milhões que termina no sábado. Ou seja, hoje, neste momento, ao dia de hoje, a cláusula de rescisão do jogador está nos 25 milhões. E a imprensa argentina avança que o Benfica vai, de facto, assinar esta cláusula de rescisão de 25 milhões por Lucas Beltrán, o jogador de 22 anos, com 1,76 m e que já vai com 17 golos nesta temporada desportiva argentina que ainda está a decorrer. É um ídolo no River Plate, é um jogador que comparam-no muito a Lisandro Lopes, finaliza muito bem, tem boas movimentações, trabalha muito bem as jogadas, a nível de toque de bola é superior ao Gonçalo Ramos, mas nem tudo o resto é inferior, ou seja, não é tão bom na pressão, não é tão bom no momento defensivo. No jogo aéreo é um oásis, quer dizer, o jogador no jogo aéreo é completamente inexistente. Gonçalo Ramos marca uns goletos de cabeça, Beltrán marcou apenas um. Portanto, é um jogador que tem que ser trabalhado, mas tem um enorme potencial, porque tecnicamente é evoluído, é um jogador aguerrido, é um jogador ao estilo argentino de fazer pressão alta, embora não seja uma constituição física por ela, é um jogador que se bate bem nos duelos individuais, e é um jogador, digamos, um pouco à imagem do Lisandro Lopes, que passou pelo Porto e que inclusive teve para ser contratado pelo Benfica e depois foi desviado para o Porto. Vocês conhecem essa história. Mas, muito provavelmente, este Lucas Beltrán será jogador do Benfica e terá todo o nosso apoio e será recebido de braços abertos. O outro jogador que tem sido apontado foi o Pavlidis, do AZ Alkmaar, que marcou 22 golos no ano passado. É um jogador que também já tem algum histórico de golos. Há 2 épocas atrás também teve uma época muito produtiva a nível de golos. Tem 1,86 m, está avaliado pela Transfer Market em 14 milhões e o seu contrato termina em 2025. É uma espécie de Jiménez, mas um pouco abaixo. Portanto, é um finalizador nato, um jogador alto, um jogador que finaliza bem de cabeça e com o pé direito e também de pé esquerdo, mas não é tão tecnicamente evoluído. É um jogador mais de esforço, de garra, é um pouco semelhante a Musa. Um outro jogador que também foi apontado foi o El Aoui, que, segundo, vamos aqui só abrir o El Aoui, que segundo a imprensa francesa, o Benfica perguntou por ele, mas o presidente do Montpellier disse que só venderia o jogador por 30 milhões de euros. É um jogador que tem 1,84 m, 80 kg, joga preferencialmente com o pé direito. O ano passado fez 19 golos, há 2 épocas atrás fez 10, portanto é um jogador que tem-se vindo a afirmar como goleador, tem apenas 20 anos, é um jogador que joga preferencialmente como segundo avançado, no meu ponto de vista, ou como extremo, mas poderia ser ali adaptado à posição de ponta de lança sem problema nenhum, porque é um jogador que tem golo. No entanto, é um jogador que está fora da equação do Benfica devido ao valor que está a ser pedido. E, portanto, basicamente são estes os nomes que têm sido apontados. Jiménez, Pedro, Lucas Beltrán, Pavlidis e El Aoui. Destes 5 nomes, o que está muito perto de assinar e quase 90% de hipóteses de assinar pelo Benfica é o Lucas Beltrán. Gostaria de saber a vossa opinião, se vocês estão satisfeitos com esta eventual aquisição, que está muito perto de acontecer ou não. Mas neste momento, agora falando daqueles jogadores que temos disponíveis para a Supertaça, nós temos 2 avançados de grande nível no Benfica que devem ser considerados, respeitados e elevados e moralizados, no fundo. Vamos começar pelo TXT, que é o jogador que é menos falado. O TXT, é verdade, não fez nenhum gol desta pré-época, mas mostrou sempre por nós de classe. Ia marcando um gol de calcanhar, fez um passe de letra. Portanto, é um jogador que, surpreendentemente, é tecnicamente evoluído. Apesar de ter um centro de gravidade alto, porque tem 1,84 m, é tecnicamente evoluído este jogador, o TXT. E o ano passado, nós temos que perceber isto, no Rosenborg, no ano 2022, portanto, ele fez apenas meia época no Rosenborg, e em 14 jogos, muita atenção àquilo que eu vou dizer, em 14 jogos marcou 15 golos e fez 9 assistências. Ou seja, teve uma contribuição direta e efetiva e real em 21 golos do Rosenborg em apenas 14 jogos. Portanto, o TXT não é um jogador qualquer. O TXT é um jovem com apenas 23 anos, dinamarquês. Os dinamarqueses têm a história no Benfica. E é um jogador que nós temos que olhar com atenção para este jogador, porque este jogador poderá ser importante na Supertaça. Vamos valorizar este jogador, vamos dar moral a este jogador, porque não é um jogador qualquer. 15 golos em meia época, 6 assistências.
em apenas 14 jogos, meus amigos. São números muito interessantes, vamos ter que analisar este jogador com mais cuidado, com mais atenção. E antes disso ele tinha estado num clube que é o Orsens e fez 15 golos em 27 jogos, quer dizer, tem aqui um histórico de golo. Portanto, vamos dar se calhar um pouco de continuidade a este jogador e um pouco de moral, que ele pode ser uma solução. Em relação ao Petar Musa, é um jogador com uma constituição física impressionante, tem 1,90 m, quer dizer, e tem um centro de gravidade alto, mas não é nenhum tosco. É um jogador que sabe fazer passes, sabe fazer tabelas, sabe muito driblar o adversário, driblar o adversário não é bem o termo certo, mas sabe dominar uma bola, tem um jogo aéreo razoável, com a altura que ele tem, deveria especializar-se no jogo aéreo, infelizmente ele no cabeceamento tem-se demonstrado ser fraco, mas tem que trabalhar isso, porque com 1,90 m, Roger Smith mete o homem nem que seja uma hora a seguir ao treino, sempre a treinar cabeceamentos, porque com esta altura tem que treinar impulsão, tem que treinar cabeceamento, porque ele tem características de um ponta-lança de elite. Pode ser o nosso Ibrahimovic, tem essas características. E, portanto, é um ponta-de-lança que já há 2 épocas consecutivas que marca mais de uma dezena de golos, de mais de 10 golos, aliás. No Boa Vista marcou 12 golos, o ano passado no Benfica, mesmo sendo suplente, marcou 11. Portanto, se calhar também, se apostamos no Musa, não ficamos a perder. Um jogador que tem 25 anos, internacional lá pelo seu país, pela Croácia, com 2 internacionalizações, joga com o pé direito, é um jogador que, de facto, parece-me que tem aqui pormenores que podem fazer dele um jogador top. Não é jogador top, TXT também não é jogador top, mas são 2 jogadores com potencial enorme. Portanto, se nós, na Supertaça, apostarmos num destes 2 jogadores, temos que apostar com convicção e dar-lhe moral. E é isso que eu estou a fazer neste momento, porque acho que eles podem começar já na Supertaça, um deles a marcar território e a marcar a sua presença numa época que poderá ser gloriosa para as suas vidas pessoais e coletivas do Benfica. O outro jogador que nós temos, que era suposto ser ele neste momento o substituto do Gonçalo Ramos, é o Henrique Araújo. O Henrique Araújo tem 21 anos, portanto é um jogador que tem feito uma formação em paralelo com o Gonçalo Ramos. Portanto, quando o Gonçalo Ramos estava na B, ele estava no sub-23. Quando o Gonçalo Ramos subiu para a A, ele passou para o sub-23. Portanto, é um jogador que tem sido criteriosamente colocado numa equipa diferente do Gonçalo Ramos para ter a oportunidade de crescer, porque eram 2 jogadores que são da formação do Benfica e ambos eram considerados 2 jogadores de enorme talento, mas só um deles podia jogar no esquema tático das equipas de formação, e então foi essa a estratégia. Um na B, um na sub-23, um na A, um na B. E, portanto, é um jogador que, se tudo corresse bem, neste momento seria o principal candidato à titularidade, porque é um jogador tecnicamente evoluído, goleador, não é propriamente muito... Apesar de ter 1,82 m, é um pouco frágil fisicamente, portanto tem que melhorar essa condição, e foi nessa medida que ele foi emprestado à segunda divisão inglesa, porque havia noção de que este jogador, apesar de ter 1,82 m, portanto não é propriamente baixinho, mas também não é muito alto, é um jogador que apresentava alguma fragilidade no choque, e foi para o Watford, Inglaterra, para conseguir melhorar essa situação. O que acontece foi que o treinador que o contratou foi despedido, o novo treinador não apostou nele. Precisamente porquê? Porque é um jogador frágil fisicamente e na segunda liga inglesa, na Championship, tens que ter acima de tudo cabedal, coisa que ele não tem. E pronto. A aposta na segunda liga inglesa foi uma aposta super risco, precisamente porque o jogador não tem características para isso. Mas como o treinador que estava no Watford elogiou tanto o Henrique Araújo e disse que ia apostar nele, o Benfica foi na conversa. O Benfica não estava à espera que o treinador fosse despedido e com um novo treinador, aí sim, já seria de prever que o jogador não fosse utilizado, precisamente por não ter essa tal complementura física. Fez apenas 8 jogos, 0 golos e uma assistência, a maior parte dos jogos a partir do banco de suplentes, e acabou por ser emprestado ao Famalicão, onde se espera que ele de facto se firme. A minha previsão, o que eu espero é que este jogador faça uma meia época positiva no Famalicão e que depois o Benfica recupere-o em janeiro. Mas é um jogador que de facto é uma pena não estar nesta altura num outro patamar. Mas ainda é muito jovem e pode lá chegar. Bom pessoal, muito obrigado por ter assistido ao vídeo, deixem gosto para fortalecer o canal. Vamos aqui estabelecer uma meta. Se este vídeo atingir as 1000 views, 100 gostos e, sei lá, 15, 20 comentários, amanhã tem um outro vídeo, neste caso, sobre os guarda-redes. Se não atingir essa meta, digamos, mínima, pronto, volto aqui a aparecer, mas não quer dizer que seja amanhã ou depois da manhã, um dia que eu acho que deva aparecer.
Se atingir os objetivos mínimos, venho diariamente. Se atingir os objetivos mínimos, venho quando me apetecer. Basicamente é isso. Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica.